Amado irmão, hoje Deus quer falar diretamente ao seu coração. Quantas vezes você se pegou irritado, frustrado e sem paciência, sentindo que as coisas estavam fora de controle? Talvez as pessoas ao seu redor ou as situações da vida tenham tirado sua paz e feito com que você perdesse a serenidade. Mas eu quero te dizer uma verdade poderosa. Se você fizer isso, jamais ficará irritado ou aborrecido com nada, nem com ninguém. A palavra de Deus nos ensina que a paz que Ele nos dá é mais forte do que qualquer frustração. Ela transcende todo o entendimento humano. Quando nos rendemos a Deus, a nossa fé é fortalecida e a irritação não tem mais espaço em nosso coração. Deus nos oferece um caminho para viver em paz, e é esse caminho que vamos trilhar juntos hoje, por meio da sua palavra. Não importa o que você está vivendo, a verdadeira transformação começa agora. Hoje, você vai aprender como viver livre dessa carga emocional, em uma paz que só Deus pode dar. Vamos juntos descobrir como, com sua ajuda, você pode experimentar uma vida plena, serena e cheia de propósito. O poder da paz interior. A paz interior é algo que todos nós buscamos, não é mesmo? Em meio ao turbilhão da vida, as preocupações, as frustrações e as relações difíceis, parece que a paz se torna algo distante, quase inatingível. Mas a verdade é que a paz verdadeira não é algo que depende das circunstâncias externas, nem das ações das pessoas ao nosso redor. Ela vem de um lugar mais profundo, de um relacionamento com Deus. Em Filipenses 4:7, lemos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso significa que a paz que Deus oferece não faz sentido para o mundo, mas faz todo o sentido para aquele que confia plenamente nele. Quantas vezes, ao longo da nossa vida, as circunstâncias nos fazem sentir como se estivéssemos à deriva, como se a tempestade estivesse prestes a nos engolir? Talvez você já tenha experimentado isso, a sensação de que as coisas estão fora de controle, de que nada vai dar certo. Mas é nesses momentos que Deus nos chama a descansar nele, a deixar de lutar com nossas próprias forças e confiar que Ele tem o controle de tudo. A paz que Jesus nos oferece é uma paz inabalável, uma paz que não se abala diante das dificuldades ou da adversidade. Ele nos convida a lançar sobre Ele as nossas preocupações, a descansar em sua presença, pois Ele é o príncipe da paz. Jesus, em Marcos 4:35-41, nos ensina uma lição poderosa sobre paz e confiança. Ele e os discípulos estavam em um barco no meio de uma tempestade. As ondas batiam contra o barco e os discípulos estavam aterrorizados, achando que iam morrer. Mas Jesus estava dormindo, completamente em paz, no meio do caos. Quando eles o despertaram, ele não entrou em pânico nem se desesperou. Ele simplesmente se levantou, repreendeu o vento e as ondas e disse: "Silêncio, acalme-se." E imediatamente houve uma grande calmaria. Os discípulos ficaram surpresos. E Jesus lhes perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Essa cena ilustra de maneira clara e profunda a paz que Jesus nos oferece. Ele não estava preocupado com a tempestade, porque sabia que o controle estava em suas mãos. Da mesma forma, ele nos convida a confiar nele e a descansar, mesmo quando as tempestades da vida nos cercam. A paz que ele oferece não é a ausência de dificuldades, mas a confiança de que mesmo no meio delas, ele está no controle. Ele é aquele que acalma as tempestades dentro de nós e ao nosso redor. Agora, imagine se pudermos viver dessa maneira, com essa paz profunda e inabalável, independentemente das circunstâncias externas. A palavra de Deus nos ensina que, quando confiamos plenamente em Deus, nossa paz não depende das coisas que
acontecem ao nosso redor, mas da confiança em sua soberania e poder. O que nos aflige e nos irrita não são as situações, mas a nossa resposta a elas. Quando nos entregamos totalmente a Deus e deixamos que Ele governe nossas vidas, a paz começa a reinar em nossos corações. Em João 14:27, Jesus diz: Deixo-vos, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. A paz de Jesus é diferente da paz que o mundo oferece. O mundo oferece uma paz temporária, que depende de nossas circunstâncias, das nossas conquistas e do nosso controle sobre as situações. Mas a paz de Jesus vai além disso. Ela é eterna, imutável e não depende de nada que esteja fora de nós. Ela vem de dentro da nossa confiança em Deus e na certeza de que Ele é maior do que qualquer tempestade que possamos enfrentar. Quando confiamos em Deus, nossa resposta às dificuldades muda. Não ficamos mais irritados, não nos deixamos mais consumir pela frustração, porque sabemos que Ele está no controle. A irritação muitas vezes nasce da nossa tentativa de controlar tudo à nossa volta. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, e quando isso não acontece, nos sentimos frustrados e incomodados. Mas a verdadeira paz vem quando aprendemos a entregar o controle a Deus. Quando aceitamos que Ele é soberano, que Ele sabe o que é melhor para nós e que Ele nos guia, podemos descansar, sabendo que Ele cuida de nós. Há uma história na Bíblia que também nos ensina sobre a importância de confiar em Deus para experimentar a paz. Em 2 Coríntios 12:7-10, Paulo compartilha sua experiência com um espinho na carne, algo que o afligia profundamente. Ele pediu a Deus 3 vezes para que isso fosse tirado, mas Deus respondeu: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então conclui: De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo não obteve a resposta que esperava, mas ele recebeu algo muito mais valioso: a paz de Deus, que vinha de confiar que, mesmo nas dificuldades, Deus estava com ele e o fortaleceria. Essa é a paz que Jesus nos oferece. Não uma paz que depende das nossas condições ou dos nossos desejos, mas uma paz que transcende as circunstâncias. Uma paz que nos fortalece nas fraquezas, que nos sustenta nas lutas e que nos dá a confiança de que, independentemente do que aconteça, Deus está no controle e está conosco. Quando buscamos a paz de Deus, nos libertamos da necessidade de controlar tudo ao nosso redor e passamos a viver em descanso, confiantes em sua soberania. A paz que Deus nos dá não é passiva. Ela não significa viver uma vida sem dificuldades ou desafios. Em vez disso, ela nos capacita a enfrentar esses desafios com confiança e coragem, sabendo que Deus está conosco em todos os momentos. Quando experimentamos essa paz, vemos a vida de uma forma diferente. As circunstâncias não têm mais o poder de nos derrubar. A irritação e o aborrecimento perdem o seu lugar em nosso coração, porque estamos focados naquilo que é eterno e imutável, o amor e o cuidado de Deus por nós. Então, a pergunta que fica para você é: você está disposto a entregar o controle a Deus e confiar totalmente em sua paz? Está pronto para experimentar uma paz que excede todo o entendimento? Uma paz que vem de confiar em Deus mesmo nas tempestades da vida? Quando nos rendemos a Ele, quando deixamos de lutar contra as circunstâncias e começamos a confiar plenamente em sua soberania, encontramos a verdadeira paz, aquela que nos capacita a viver com serenidade e confiança, independentemente do que aconteça ao nosso redor. O chamado ao perdão e a liberação da raiva. O perdão é, sem dúvida, um dos pilares mais poderosos da vida cristã. No entanto, é também uma das áreas mais desafiadoras.
Quando falamos de raiva e frustração, precisamos compreender que muitas vezes essas emoções nascem de um coração que não perdoou. O perdão não é apenas um ato de bondade para com o outro. Ele é uma chave que abre as portas da nossa liberdade emocional e espiritual. A falta de perdão aprisiona o nosso coração e impede que a paz de Deus reine plenamente em nossas vidas. Em Mateus 18, 21, 35, na parábola do servo impiedoso, Jesus ilustra de forma clara o poder transformador do perdão. Na parábola, Jesus fala de um servo que deve uma enorme quantia ao rei, uma dívida que ele jamais poderia pagar. O rei, movido pela compaixão, perdoa a dívida do servo, mas ao sair, esse mesmo servo encontra um outro servo que lhe deve uma quantia pequena. Ao invés de mostrar a mesma misericórdia que recebeu, ele prende o outro servo e exige o pagamento imediato. Quando o rei soube disso, ficou indignado e disse ao servo: "Eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti?" Essa parábola é uma repreensão direta a todos nós. Jesus está nos ensinando que o perdão que Deus nos concede, tão imenso e gracioso, deve ser refletido em nosso relacionamento com os outros. Quando nos recusamos a perdoar, nos aprisionamos em um ciclo de amargura que nos afasta da paz e da comunhão com Deus. O perdão é um ato que liberta tanto a quem perdoa quanto a quem é perdoado. Ao liberar aqueles que nos feriram, nós mesmos somos libertos de um fardo pesado, um fardo de raiva, dor e frustração que só serve para nos aprisionar. Mas como podemos praticar o perdão, especialmente quando as feridas são profundas e a dor parece insuportável? A resposta está em lembrar do perdão que Deus nos deu. Como Paulo nos ensina em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Deus não nos perdoou porque merecíamos, mas porque Ele é misericordioso. Da mesma forma, somos chamados a perdoar os outros não porque eles merecem, mas porque Deus nos amou e nos perdoou primeiro. O perdão não é apenas um favor que fazemos ao outro, é um ato de obediência e uma maneira de manter nosso coração limpo diante de Deus. Quando não perdoamos, a raiva e o rancor começam a se enraizar em nossa alma. Isso cria uma barreira entre nós e Deus e impede que sua paz flua livremente em nossas vidas. A raiva, muitas vezes, nasce da sensação de que fomos injustiçados ou que fomos feitos de tolos. Mas ao perdoarmos, rompemos o ciclo de retribuição e começamos a viver na liberdade que Cristo nos oferece. Perceba que o perdão não significa que a dor desaparece ou que o mal que foi feito a nós seja ignorado. O perdão é um processo de entrega. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o que aconteceu foi certo, mas que estamos escolhendo liberar a pessoa, confiar a dor nas mãos de Deus e permitir que Ele cure nosso coração. O perdão é um ato de fé, onde decidimos confiar que Deus é o justo juiz e que Ele cuidará das nossas feridas de maneira que nós não podemos. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus nos alerta sobre a seriedade do perdão, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai Celestial lhes perdoará. Mas se não perdoarem aos outros, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Essas palavras são claras e diretas. Deus nos chama a perdoar como Ele nos perdoou, com misericórdia, graça e sem reservas. Quando não perdoamos, estamos impedindo que o perdão de Deus flua sobre nós, bloqueando a restauração que Ele deseja trazer aos nossos corações. O perdão, portanto, é um caminho de liberdade. Ele nos liberta da raiva, do ressentimento e da amargura que corrompem nossa alma. Ele nos permite andar em paz, sabendo que Deus
está no controle de todas as coisas e que Ele fará justiça. Quando perdoamos, nossa alma é restaurada e a paz que antes parecia impossível começa a invadir o nosso ser. A raiva que antes dominava nossas emoções é substituída por uma paz serena que vem do fato de sabermos que a nossa vida está nas mãos de Deus. É importante lembrar também que o perdão não significa que precisamos continuar permitindo que as pessoas nos machuquem. O perdão não nos torna passivos ou nos impede de estabelecer limites saudáveis. O perdão é um ato interior, uma decisão de deixar de lado a necessidade de vingança e retribuição. Isso nos dá a liberdade de viver em paz, sem que as ofensas passadas continuem a nos dominar. Há também uma grande libertação em entender que o perdão é um processo contínuo. Não basta perdoar uma vez e esperar que tudo se resolva. Às vezes, as feridas são profundas e a dor reaparece. Nessas horas, somos chamados a perdoar novamente e novamente, até que o perdão complete sua obra em nosso coração. Jesus nos ensina, em Mateus 18:22, que devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, devemos perdoar sem limites, pois esse é o reflexo do perdão infinito que Deus nos oferece. Por fim, o perdão é um reflexo do coração transformado por Deus. Quando perdoamos, não estamos apenas libertando o outro, mas também estamos permitindo que a graça de Deus nos transforme. A raiva e o rancor são venenos que nos consomem por dentro. Mas o perdão é o antídoto que nos liberta, e ao liberarmos aqueles que nos feriram, somos libertos. Somos chamados a perdoar como Deus nos perdoa, com um coração puro e cheio de graça, para que possamos viver na liberdade da paz que Ele nos oferece. Ao perdoar, não apenas curamos as nossas feridas, mas também honramos a Deus, refletindo sua misericórdia e graça em nossas vidas. Que possamos, com o auxílio do Espírito Santo, liberar de nosso coração qualquer resquício de amargura e escolher todos os dias viver no perdão que liberta e nos aproxima mais de Cristo, transformando a mente para transformar o coração. A mente é um campo de batalha. Muitas vezes, o que nos irrita e nos faz perder a paz não vem apenas das circunstâncias externas, mas da maneira como escolhemos ver e reagir a essas circunstâncias. Romanos 12:2 nos dá uma chave fundamental para a transformação que buscamos em nossas vidas. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esse versículo nos ensina que a verdadeira mudança começa na mente. A maneira como pensamos molda as emoções que sentimos e, por fim, define as atitudes que tomamos. Se nossos pensamentos são negativos, repletos de críticas e frustrações, o coração será afetado e as emoções de raiva, ira e desânimo terão espaço para crescer. Tudo começa com a mente. Se queremos viver uma vida transformada, onde a paz de Deus reina, precisamos renovar constantemente a maneira como pensamos. Jesus, ao ensinar sobre o perdão e o amor ao próximo, mostrou que aquilo que se passa no coração é, em grande parte, fruto dos pensamentos que alimentamos. Quando nossa mente é dominada por pensamentos negativos, nossos corações se enchem de amargura. Isso nos leva a agir de forma impaciente, irritada, impetuosa, e as nossas relações se tornam desafiadoras. Mas quando a nossa mente é renovada pela verdade de Deus, passamos a ver as pessoas e as situações com os olhos de Cristo, e isso nos leva a um coração cheio de paz. Essa renovação da mente não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, diário, que exige disciplina e uma escolha constante de pensar de acordo com a palavra de Deus. Quando Paulo fala sobre não se amoldar ao padrão deste mundo, ele está nos alertando para a forma como a sociedade ao nosso redor pensa.
O mundo, muitas vezes, nos ensina a focar nas dificuldades, a nos concentrar nas falhas dos outros, a reclamar sobre o que não temos e a viver em constante frustração. Mas a mente renovada por Deus nos chama a algo diferente. Ela nos convida a olhar para as dificuldades da vida com uma nova perspectiva, uma perspectiva que vê em cada desafio uma oportunidade para crescer e confiar mais em Deus. Por exemplo, se alguém nos ferir, o mundo nos ensina a retaliar, a buscar vingança, a alimentar ressentimentos. Mas a mente renovada por Deus nos ensina a perdoar, a liberar aqueles que nos machucaram e a confiar que Deus fará justiça. Isso não significa que a dor seja apagada, mas que nossa reação à dor é transformada. Quando nossas mentes são renovadas pela palavra de Deus, o nosso olhar se torna diferente. Começamos a ver as pessoas não como aquelas que podem nos prejudicar, mas como filhos de Deus, dignos do amor e da graça que Ele nos oferece. Nosso olhar é filtrado pelo amor de Cristo, e é isso que transforma o nosso coração. A transformação da mente é fundamental também para vencermos a ansiedade e a preocupação. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos orienta a não nos preocuparmos com nada, mas a em tudo, com oração e súplica, apresentar nossos pedidos a Deus. E a promessa é que a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O que acontece quando trazemos nossos pensamentos a Deus em oração? Ele nos dá a sua paz, e essa paz começa a preencher o vazio causado pela ansiedade. A mente renovada por Deus não é mais governada pela preocupação, mas pela confiança de que Ele tem o controle de todas as coisas. Quando Jesus fala sobre o amor ao próximo, Ele também nos ensina que o amor começa na mente. Em Mateus 22, 37 e 39, Ele diz: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo não é apenas um sentimento, mas uma escolha, uma decisão que começa na mente. Se a nossa mente está ocupada com pensamentos de julgamento, crítica e ressentimento, será impossível amar os outros como Cristo nos ama. Mas quando nossa mente é renovada, passamos a ver os outros com os olhos de compaixão, graça e misericórdia. A mente renovada também nos capacita a ter uma perspectiva eterna. Quando focamos apenas nas circunstâncias temporais e nas dificuldades, no dia a dia, nossas emoções ficam à mercê das situações. Mas quando renovamos nossa mente com as verdades eternas da palavra de Deus, nossa paz não depende mais das circunstâncias. Paulo nos ensina em 2 Coríntios 4, 17 e 18 que nossas aflições, embora pesadas, estão produzindo para nós uma glória eterna. Ele nos lembra que ao olhar para o futuro eterno em Cristo, as dificuldades presentes perdem o poder de nos controlar. Para vivermos uma vida de paz, não podemos permitir que as mentiras e os enganos do mundo moldem a nossa mente. O mundo diz que devemos nos preocupar com o que os outros pensam, que devemos buscar a aprovação humana, que devemos viver de acordo com padrões e expectativas externas. Mas a palavra de Deus nos ensina a focar no que é eterno, no que é puro, no que é digno de louvor. Quando renovamos nossa mente com esses pensamentos, somos libertos das pressões externas e passamos a viver para agradar a Deus e não aos homens. Nossa mente se torna o campo de batalha onde a vitória é conquistada e a transformação do nosso coração segue. No dia a dia, a renovação da mente acontece quando escolhemos intencionalmente meditar na palavra de Deus. Quando nos alimentamos das Escrituras, quando oramos, quando buscamos a presença de Deus em todas as situações, nossa mente começa a ser transformada. As mentiras do mundo são substituídas pelas verdades de Deus e começamos a viver de acordo com a sua vontade. A paz que vem de uma mente renovada transcende a compreensão humana.
Ela não depende das circunstâncias externas, mas vem do conhecimento de que Deus está no controle e que Ele tem um plano perfeito para a nossa vida. A transformação começa na mente, mas ela afeta o coração e a vida toda. Quando renovamos nossa mente com a verdade de Deus, nossa vida muda, nossas atitudes mudam, nossas reações mudam. Vivemos de uma maneira que reflete a paz, a confiança e o amor de Deus, e é isso que nos capacita a viver de forma serena, independente das dificuldades que enfrentamos. Ao renovar a nossa mente, transformamos o nosso coração, e assim vivemos de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. A importância de controlar a língua. A língua, pequena como é, tem o poder de criar ou destruir. Tiago 3, 5, 10 nos lembra que, assim como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta, nossas palavras, muitas vezes ditas sem pensar, podem acender grandes incêndios de discórdia e mágoa. As palavras que falamos têm o poder de curar, mas também têm o poder de ferir profundamente. Frequentemente, a irritação nasce de palavras impensadas, de comentários rápidos e respostas automáticas que, em um instante, podem criar divisões onde não deveria haver. Mas, se pudermos controlar nossa língua, podemos evitar muitos dos conflitos que nos tiram a paz. A Bíblia nos ensina que devemos ser lentos para falar e rápidos para ouvir. Tiago 1:19. Esse princípio é poderoso, pois ao praticá-lo, evitamos muitos dos problemas que surgem das palavras imprudentes. O segredo aqui é não agir por impulso, mas pausar e refletir antes de falar. Isso nos dá a oportunidade de ouvir com mais atenção e reagir com sabedoria, em vez de simplesmente reagir com frustração ou raiva. Como cristãos, somos chamados a ser representantes de Cristo e nossas palavras devem refletir seu amor e sua graça. Isso significa que, em vez de falar sem pensar, precisamos ser intencionais com as nossas palavras, escolhendo falar com compaixão, empatia e paciência. Jesus, em Mateus 12:34, nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Se nossa língua é uma fonte constante de críticas, irritação e palavras impensadas, isso é um reflexo de um coração que não está completamente rendido a Deus. Muitas vezes, a verdadeira raiz de nossa irritação está em nossa falta de controle sobre nossos sentimentos internos. Quando estamos em paz com Deus e com os outros, nossas palavras refletem isso. Mas, quando estamos cheios de frustração, mágoa ou amargura, as palavras que saem de nossa boca podem ser um reflexo dessa falta de paz interior. Por isso, a transformação da nossa comunicação começa com a transformação do nosso coração. A Bíblia nos ensina que devemos guardar o nosso coração. Provérbios 4:23, pois dele procedem as fontes da vida. Se nosso coração está cheio de raiva, ressentimento ou frustração, inevitavelmente nossas palavras refletirão isso. Mas, quando nos entregamos a Deus e permitimos que Ele transforme nosso coração, começamos a falar palavras que edificam, que trazem cura e que promovem paz. A paz interior que Deus nos oferece deve transbordar nas nossas palavras, e isso só é possível quando o nosso coração é renovado. Além disso, controlar a língua é essencial para construir relacionamentos saudáveis. Muitas vezes, as palavras não ditas e os mal-entendidos causam mais dano do que as palavras duras e ofensivas. Ao falar de maneira impensada, podemos colocar em risco amizades, relacionamentos familiares e até nossa comunhão com Deus. A sabedoria que Tiago compartilha sobre a língua não é apenas uma questão de evitar falar coisas negativas, mas também de aprender a comunicar com clareza, paciência e amor. Em Efésios 4:29, Paulo nos orienta:
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Esta é uma orientação clara de que nossas palavras devem ser usadas para edificar e não para destruir. Mesmo quando for necessário corrigir ou chamar a atenção, a forma como fazemos isso deve refletir o caráter de Cristo. A verdade deve ser dita com amor e graça, sempre visando o bem do outro, e não a satisfação de nosso ego ou a liberação de nossa raiva. A forma como falamos tem o poder de curar ou ferir, de construir ou destruir, de promover unidade ou divisão. Nosso comportamento diante da irritação também está intimamente ligado à forma como escolhemos reagir a determinadas palavras ou ações dos outros. Muitas vezes somos tentados a responder impulsivamente às provocações ou críticas, mas a Bíblia nos chama a agir com sabedoria e autocontrole. Em Provérbios 15:1, lemos que a resposta suave desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser pacificadores. E isso inclui a maneira como lidamos com as palavras que nos são dirigidas. Ao invés de revidar com palavras duras, somos chamados a responder com gentileza e compreensão, buscando sempre a paz e a reconciliação. O controle da língua não é algo que conseguimos alcançar por nossas próprias forças, mas é fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Em Gálatas 5:22-23, Paulo nos fala sobre o fruto do Espírito, que inclui a mansidão e o domínio próprio. Quando o Espírito Santo tem liberdade em nosso coração, ele nos dá o poder de controlar nossa língua, de falar palavras de graça e de promover a paz. Isso significa que, em vez de depender de nossa própria força de vontade, devemos buscar a ajuda de Deus para transformar nossa comunicação e nossas respostas. A oração é uma ferramenta poderosa nesse processo. Quando nos sentimos tentados a falar impensadamente ou a reagir com raiva, podemos orar pedindo a Deus que nos dê sabedoria e autocontrole, para que nossas palavras reflitam seu amor e não nossa frustração. Portanto, controlar a língua é mais do que simplesmente tentar evitar palavras duras ou críticas. Trata-se de transformar o coração, permitindo que Deus nos encha com sua paz e graça. Quando nossa mente e coração são renovados pela palavra de Deus, nossa comunicação também se torna um reflexo de sua bondade e compaixão. Como cristãos, somos chamados a ser imitadores de Cristo, e isso inclui a forma como falamos. Nossas palavras devem ser como uma luz que brilha em meio à escuridão, trazendo esperança, cura e reconciliação onde há divisão e desconfiança. Em resumo, a língua tem o poder de trazer vida ou morte, de edificar ou destruir. Quando controlamos nossa língua, estamos permitindo que a paz de Cristo governe nossos corações e nossas ações. O perdão, o amor e a graça que fluem de nossos corações transformados refletem o caráter de Cristo, e nossas palavras se tornam instrumentos de cura, paz e unidade. Que possamos todos os dias entregar nossa língua nas mãos de Deus para que Ele nos capacite a falar com sabedoria, compaixão e amor, promovendo a paz onde quer que estejamos. Viver em gratidão e como isso nos liberta da irritação. A gratidão é uma das armas mais poderosas que temos contra a irritação e o descontentamento. Em um mundo cheio de pressões, desafios e frustrações, é fácil cair na armadilha de focar no que está faltando, no que não está certo ou no que não conseguimos controlar. No entanto, quando começamos a praticar a gratidão, nossa perspectiva muda completamente. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina que, ao apresentar nossas ansiedades a Deus, devemos fazê-lo com oração, súplica e, acima de tudo, com ação de graças.
Isso nos lembra que a gratidão não é apenas uma reação a boas situações, mas uma atitude constante de reconhecimento pelo que Deus já fez e continua fazendo em nossas vidas. A irritação muitas vezes surge quando nos fixamos em tudo o que nos incomoda ou frustra. Pode ser uma situação no trabalho, um conflito no relacionamento, uma circunstância que não conseguimos mudar. Mas a gratidão muda o foco. Quando começamos a agradecer a Deus pelo que temos, ao invés de reclamar pelo que falta, começamos a ver o mundo de uma maneira completamente diferente. Passamos a perceber as bênçãos que nos cercam, os pequenos milagres cotidianos, as pessoas que nos amam e até as lições que podemos aprender nas dificuldades. A gratidão nos liberta da prisão da insatisfação e nos traz uma nova visão da vida cheia de esperança e de paz. Jesus, em Lucas 17, 11 e 19, nos dá um exemplo poderoso de gratidão. Ele curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. A Bíblia nos diz que esse homem, ao ver que estava curado, voltou a Jesus, prostrou-se aos seus pés e louvou a Deus em alta voz. Jesus, ao perceber que os outros 9 não haviam voltado para agradecer, fez uma pergunta profunda. Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Essa história revela muito sobre a natureza da gratidão e como ela reflete nosso relacionamento com Deus. A gratidão não é apenas um gesto de educação ou obrigação. É um reconhecimento profundo de que tudo o que temos vem de Deus e que sem Ele nada seríamos. Ao não voltar para agradecer, os 9 leprosos perderam a oportunidade de se conectar ainda mais profundamente com o Senhor. A gratidão, portanto, é uma forma de adoração, um reconhecimento de quem Deus é e do que Ele tem feito por nós. Ela não só honra a Deus, mas também transforma o nosso coração. Quando somos gratos, nossa mente e nossos sentimentos são purificados. A gratidão nos ajuda a enxergar além das dificuldades e nos ensina a valorizar o que realmente importa. Quando vivemos em gratidão, nossa irritação e frustração diminuem. Isso não significa que as dificuldades desaparecem, mas que nossa perspectiva sobre elas muda. Quando estamos imersos em gratidão, não temos espaço para a ingratidão ou para a raiva. Em vez de focarmos no que nos falta, passamos a ver o que já temos. E ao fazermos isso, encontramos a paz que vem da confiança em Deus, sabendo que Ele está cuidando de nós e nos sustentando em todos os momentos. A ingratidão, por outro lado, nos mantém presos. Quando não somos gratos, nossa mente e coração se tornam focados no que está errado, nas falhas, nas injustiças, no que ainda não aconteceu ou no que não conseguimos controlar. Isso cria um ciclo de descontentamento que nos afasta da paz de Deus. A ingratidão nos impede de ver o bem ao nosso redor e nos faz viver em constante insatisfação. Esse estado de espírito nos leva a comparar nossa vida com a dos outros, a nos focarmos em nossas perdas e não em nossas bênçãos. E, por fim, nos torna vulneráveis à raiva e à irritação. A gratidão, então, é uma escolha diária. Ela exige que, mesmo nas dificuldades, possamos olhar para as bênçãos que Deus já nos deu e agradecer por elas. Isso não significa que negamos nossas dificuldades ou que ignoramos nossas dores, mas que escolhemos, em meio a tudo, manter um coração grato. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso nos desafia a ser gratos, não apenas pelas coisas boas, mas por tudo que Deus permite em nossa vida, pois Ele está sempre trabalhando para o nosso bem, mesmo nas dificuldades. Quando escolhemos viver em gratidão, começamos a cultivar uma mentalidade positiva que nos permite enxergar o mundo com outros olhos.
Em vez de reclamar pelas adversidades, começamos a ver nelas oportunidades para crescer, aprender e nos aproximar mais de Deus. A gratidão nos liberta da armadilha de viver para as expectativas do mundo e nos permite viver para o propósito divino que Deus tem para nós. A cada dia, ao agradecermos por suas bênçãos, nos tornamos mais conscientes de sua presença e de seu cuidado, e isso nos dá forças para enfrentar qualquer desafio com serenidade e confiança. Esse estilo de vida não acontece de forma automática. Muitas vezes será necessário disciplinar nossos pensamentos, redirecionar nossa mente e lembrar-nos de tudo o que Deus tem feito por nós. Mesmo nos momentos difíceis, podemos escolher focar no que Deus já nos deu e nas promessas que Ele ainda tem para o nosso futuro. A gratidão é, portanto, uma prática que nos fortalece, nos transforma e nos liberta. Viver em gratidão também é um testemunho para o mundo ao nosso redor. Em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas e frustradas, um cristão que vive em gratidão se destaca. Sua vida reflete a paz e a confiança em Deus, e ele se torna uma luz que brilha no meio das trevas. Quando escolhemos ser gratos, mesmo nas dificuldades, mostramos ao mundo que nossa paz não depende das circunstâncias, mas da confiança em um Deus que cuida de nós. E isso, sem dúvida, é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. Momentos de irritação, frustração ou desânimo, que possamos lembrar que a gratidão é o antídoto que nos liberta dessas emoções. Ao agradecermos a Deus por sua bondade, seu amor e suas bênçãos, encontramos o poder de superar a irritação, o descontentamento e o medo. A gratidão nos coloca de volta na perspectiva correta, nos ajuda a focar no que realmente importa e nos permite viver em paz, independentemente das circunstâncias. Ao fazermos isso, não apenas transformamos nosso coração, mas também honramos a Deus em tudo o que fazemos. A mentira da autossuficiência e a verdadeira dependência de Deus. A autossuficiência é uma mentira sedutora que muitos de nós acreditamos. Acreditamos que se tivermos controle sobre nossa vida, se fizermos tudo por nossa própria força, seremos mais fortes, mais capazes e, de alguma forma, mais seguros. Mas essa ilusão de controle nos leva a um caminho de frustração, ansiedade e, por fim, irritação. Quando acreditamos que devemos controlar todos os aspectos da nossa vida, desde o futuro até as reações das pessoas ao nosso redor, nos colocamos em uma posição de constante tensão. Nos tornamos irritados com os imprevistos, frustrados quando as coisas não acontecem como esperamos e, finalmente, exaustos de tentar manter tudo sob controle. Mas a verdadeira paz e serenidade vem quando reconhecemos que não somos autossuficientes. A paz verdadeira vem de reconhecer nossa total dependência de Deus. Em João 15:5, Jesus nos ensina de maneira clara: sem mim, nada podeis fazer. Essa afirmação é profundamente desafiadora. Ela nos lembra que por mais que tentemos controlar nossa vida e nossas circunstâncias, na realidade não temos o poder de mudar nada sem a ajuda de Deus. Quando tentamos agir por nossa própria força, o que encontramos são limitações, frustrações e a sensação de que estamos falhando. Nossas forças são finitas e sem a direção divina, nos tornamos vulneráveis às dificuldades que nos cercam. A dependência de Deus não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Reconhecer que não temos controle sobre tudo é o primeiro passo para experimentar a paz que vem de confiar nele. A irritação muitas vezes nasce dessa luta interna que temos com o controle. Queremos ter o poder de moldar nossas circunstâncias, de fazer as coisas acontecerem do nosso jeito e no nosso tempo.
No entanto, ao tentarmos controlar tudo, acabamos nos estressando, ansiosos e cada vez mais irritados quando as coisas não saem como planejado. Jesus, ao nos chamar para uma vida de dependência, nos oferece uma alternativa: a confiança. Quando entregamos nossas preocupações, nossos medos e nossa vontade a Deus, encontramos descanso. A paz que vem de saber que Ele está no controle nos liberta da necessidade constante de fazer acontecer. Quando nos entregamos a Deus e confiamos em Sua direção, experimentamos uma mudança em nossa perspectiva. Em vez de ver os desafios como obstáculos intransponíveis, passamos a vê-los como oportunidades para confiar mais profundamente em Deus. Em vez de nos irritarmos com o que está fora de nosso controle, começamos a perceber que nossa confiança em Deus nos capacita a enfrentar qualquer situação. Em 1 Pedro 5,7, a palavra de Deus nos exorta a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ao nos entregarmos totalmente a Deus, nós nos livramos do peso da preocupação e da frustração e encontramos liberdade para viver em paz. O problema da autossuficiência é que ela nos faz acreditar que somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso e felicidade. Isso nos leva a uma constante busca por validação, por controle e por resultados imediatos. A Bíblia, no entanto, nos chama a um estilo de vida baseado na confiança em Deus, não no controle humano. Em Provérbios 3, 5, 6 lemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa passagem nos desafia a abandonar a confiança em nossa própria capacidade de controlar as coisas e, em vez disso, confiar em Deus, que tem um plano perfeito para nossas vidas. Quando vivemos dessa forma, não apenas encontramos paz, mas também somos guiados de maneira sábia e serena por Ele. A verdadeira dependência de Deus também nos ensina a lidar com a frustração de uma maneira mais saudável. Em vez de ficarmos irritados quando as coisas não saem como planejamos, podemos descansar na confiança de que Deus tem um propósito até nas situações que parecem ser negativas. A depender de Deus não significa que sempre teremos o controle sobre as circunstâncias, mas que mesmo nas dificuldades, podemos confiar que Ele está conosco e nos guiará. Ele é o soberano que conhece o futuro, que tem o poder de transformar até as situações mais desafiadoras em algo para o nosso bem. Como Paulo nos ensina em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A dependência de Deus também nos permite deixar de lado a pressão que colocamos sobre nós mesmos. Quando tentamos controlar todos os aspectos da nossa vida, somos muitas vezes os maiores críticos de nós mesmos. Somos implacáveis quando as coisas não saem como planejado, e essa autocrítica constante alimenta a frustração. No entanto, quando aprendemos a confiar plenamente em Deus, percebemos que não precisamos ter todas as respostas ou ter o controle total. Em vez disso, podemos descansar na certeza de que Deus cuida de nós, que Ele sabe o que é melhor e que Ele está ao nosso lado, guiando-nos a cada passo. Quando a irritação surgir, ao invés de reagirmos com impaciência, podemos fazer uma pausa e nos lembrar de que Deus está no controle. Quando as coisas não acontecerem conforme o planejado, podemos entregar nossos planos a Ele e confiar que Ele está nos direcionando de forma perfeita, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo. A verdadeira paz vem da confiança em Deus, não da capacidade de controlar todas as situações. Este é um convite para uma vida de liberdade. Ao abandonar a mentira da autossuficiência, passamos a viver em total dependência de Deus.
E essa dependência nos liberta da frustração, do medo e da irritação. A paz não vem do controle, mas da confiança plena em Deus, que cuida de todas as coisas. Ele é soberano, e ao reconhecer sua autoridade em nossa vida, encontramos descanso para a nossa alma. Viver dessa forma nos permite não apenas experimentar uma paz duradoura, mas também nos torna mais confiantes, mais calmos e mais centrados em Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. A esperança da glória eterna e como isso transforma nossa perspectiva. Quando olhamos para a vida e todas as suas dificuldades, é fácil perder a perspectiva. O peso das aflições diárias, das frustrações e dos obstáculos, muitas vezes, parece nos sufocar. Mas à medida que começamos a focar nossa visão, não apenas nas circunstâncias temporais, mas na glória eterna que nos espera em Cristo, somos transformados. A palavra de Deus nos lembra em 2 Coríntios 4, 17 e 18 que as aflições leves e momentâneas produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Ao ajustarmos nossa perspectiva para a eternidade, começamos a ver as dificuldades do presente de uma maneira diferente. Elas deixam de ter o poder de nos controlar, porque sabemos que o que está por vir é incomparavelmente mais precioso e duradouro. A esperança da glória eterna nos liberta da prisão da irritação. Quando nossos olhos estão fixos nas coisas temporais, tudo ao nosso redor parece ser uma ameaça à nossa paz. As pequenas contrariedades, os problemas diários e as frustrações nos tiram do sério, pois estamos vivendo como se o que está ao nosso redor fosse tudo o que temos. Mas, ao direcionarmos nosso olhar para o futuro eterno, as dificuldades do presente perdem o seu poder de nos dominar. Em Hebreus 12, 2, vemos Jesus como nosso exemplo perfeito, pois ao enfrentar a cruz, ele manteve os olhos fixos na alegria que lhe estava proposta. A perspectiva da glória que viria de sua vitória sobre a morte e a promessa de um reino eterno foi o que sustentou Jesus no momento de maior sofrimento. Essa mesma esperança é a que nos é oferecida em Cristo. Quando olhamos para a eternidade, a irritação e as frustrações diárias começam a perder seu significado. Viver com a eternidade em mente muda nossa abordagem diante dos desafios. Em vez de sermos consumidos pela angústia e pelo desespero diante das dificuldades, passamos a ver essas situações como temporárias, como parte de um processo maior que Deus está conduzindo em nossas vidas. As coisas que antes nos pareciam insuportáveis, as perdas, as decepções, as traições, começam a ser vistas sob a ótica da eternidade. Sabemos que a vida aqui é passageira e que nossa verdadeira recompensa está reservada para nós no céu, onde não haverá mais dor, mais sofrimento, mais lágrimas. Essa certeza nos capacita a enfrentar qualquer dificuldade com serenidade, sabendo que nossa paz não vem das circunstâncias, mas da confiança no plano de Deus para nossas vidas. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre as aflições que ele e os cristãos enfrentavam, estava nos dando uma perspectiva que pode transformar a maneira como vemos os nossos próprios desafios. Ele chamou as dificuldades de aflições leves e momentâneas, apesar de serem imensas aos olhos humanos, pois ele sabia que estavam produzindo algo muito maior, uma glória eterna que superaria qualquer sofrimento. Essa visão nos liberta da irritação e da frustração, pois quando entendemos que as dificuldades de hoje são nada em comparação com a glória que nos espera, somos libertos do peso emocional que essas dificuldades nos impõem. Paulo nos convida a olhar além do que está diante de nós, a fixar nossos olhos na eternidade, onde seremos recompensados por nossa fidelidade. E, ao vivermos com a perspectiva da eternidade, também somos capacitados a viver com mais paciência e compreensão em relação aos outros.
As ofensas, as falhas e as imperfeições das pessoas ao nosso redor começam a ser vistas de uma forma diferente. Quando estamos focados na glória eterna que Deus preparou para nós, passamos a ter mais misericórdia, mais compaixão e mais perdão. Sabemos que as pessoas com quem convivemos também estão enfrentando suas próprias lutas e que, assim como nós, elas estão caminhando em direção à eternidade. Isso nos ajuda a lidar com as frustrações de maneira mais leve, com a compreensão de que todos estamos sujeitos a falhas, mas que, em Cristo, podemos nos aperfeiçoar. Viver com a eternidade em mente não significa que ignoramos ou minimizamos as dificuldades do presente. Claro que as aflições podem ser dolorosas e difíceis, mas a esperança de que estamos sendo moldados para algo maior, que estamos sendo preparados para um reino eterno, nos dá forças para perseverar. Jesus, durante sua caminhada terrena, nunca minimizou o sofrimento, mas ele sempre apontou para a esperança de algo maior, de um reino que não é deste mundo. Ele sabia que, por mais árduo que fosse o caminho da cruz, a alegria da vitória final superaria qualquer dor. Ele nos convida a seguir seus passos, a viver com os olhos fixos na promessa do céu, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. A perspectiva da glória eterna também nos dá uma nova visão sobre o sofrimento. Em vez de vê-lo como algo sem sentido, passamos a entender que ele tem um propósito divino. As dificuldades, por mais difíceis que sejam, estão nos preparando para algo mais grandioso. Deus não desperdiça nenhum sofrimento. Cada momento de dor, cada batalha vencida, cada lágrima derramada, contribui para a nossa transformação e nos aproxima do que Ele tem para nós no futuro. Essa visão nos dá força para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece árduo, sabendo que estamos sendo moldados à imagem de Cristo. Além disso, ao viver com a eternidade em mente, somos motivados a viver de maneira mais fiel e obediente a Deus. Sabemos que nossa recompensa não vem deste mundo, mas do céu, e que aquilo que fazemos aqui terá um impacto eterno. Isso nos incentiva a viver com propósito, a investir no que é eterno, a amar e servir aos outros com o coração voltado para o reino de Deus. Cada ato de bondade, cada palavra de amor, cada gesto de compaixão que damos é um reflexo da esperança que temos na glória eterna. Viver para essa glória transforma a maneira como lidamos com o presente e nos dá forças para ser luz no mundo, mesmo nas situações mais desafiadoras. O convite de Deus para nós hoje é olhar além das circunstâncias do momento e fixar nossos olhos na eternidade. Quando fazemos isso, as frustrações e irritações da vida cotidiana perdem seu poder de nos controlar. A esperança da glória eterna nos liberta das correntes da frustração, do medo e da raiva e nos dá uma paz profunda que transcende todas as situações. Em Cristo, encontramos a verdadeira liberdade e a verdadeira paz, sabendo que nossa recompensa está garantida e que nenhum sofrimento é em vão. Ele que venceu a cruz também nos dará a vitória. Por isso, vivamos com a perspectiva da eternidade, confiantes de que nossa verdadeira alegria e paz estão em Cristo, agora e para sempre. Que a paz de Deus nos envolva, nos dando força e confiança em sua soberania. Em nome de Jesus, amém.